pessoal do oitavo ano, então bem-vindo à nossa nova aula de Geografia. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre impactos socioambientais. Para isso eu preciso que vocês, como sempre, acompanhem pelo livro didático de vocês. Vocês vão encontrar esse conteúdo a partir da página 39 do livro de vocês. E nessa página vocês já vão observar que ele indica uma questão extremamente importante, que é a importância da conservação. Lembrando que, quando eu falo de conservação, eu aplico esse termo para a ideia do meio ambiente. A ideia conservacionista é uma ideia que se aproxima dessa noção do cuidado e na manutenção dos nossos recursos e também da nossa diversidade biológica e geodiversidade, tá certo? Então, quando eu falo a importância da conservação, primeiro eu estou falando que nós precisamos conservar por uma questão extremamente relacionada à manutenção ou à obtenção de recursos naturais de uma forma que são finitos. Então, se a gente pensar em recursos naturais a partir de uma forma infinita, a gente não vai pensar na perspectiva, como o livro indica, de conservação. A gente precisa pensar nos recursos naturais como uma fonte finita. E por ser finita, eu preciso cuidar para que essa fonte dê os frutos necessários para a nossa manutenção de vida, desde essa geração até as gerações futuras, tá bem? Depois eu vou pensar na lógica da conservação a partir da diversidade da vida na Terra. Então, diversidade. Por que a diversidade de vida é tão importante? E quando eu penso em cadeias alimentares, quando eu penso em que nossa forma de vida ela depende de outras formas de vida, eu entendo que eu também preciso cuidar dessa diversidade para que a minha seja garantida. Ora, nosso movimento de alimentação diz respeito a uma ideia que a massa se alimenta de recursos animais e que para isso eu preciso respeitar também essa diversidade. Além disso, outros animais acabam dependendo da sua pirâmide alimentar de outros. Então a gente precisa respeitar essa lógica a partir da noção de conservação. Além de tudo isso, a lógica da conservação, além de pensar nos recursos naturais, na diversidade de vida, ela vai pensar também nos mananciais hídricos, que é a nossa água. Então, pensar em conservação é também pensar que essa água, como todos os recursos naturais, é uma fonte finita, esgotável. Então, eu preciso pensar numa lógica em que essa água, uma forma de viver, em que essa água possa atender não só para mim, mas também para que as gerações futuras tenham a mesma abundância que as nossas gerações atuais têm, ok? Então, por fim, eu digo que a lógica da conservação está pautada numa lógica da humanidade. Pensar no outro é ser humano. Então, quando eu falo que toda essa cadeia de recursos, diversidade, água, está incluso no nosso propósito de ser humano, é porque o propósito da humanidade é um propósito de viver em coletivo. Então, viver em coletivo oferece vantagens, mas oferece riscos também. A gente vai falar um pouco sobre esses riscos agora. São riscos que dizem respeito a essas modificações causadas pelo nosso sistema humanitário, nosso sistema urbanístico, nosso sistema social. Para isso, vocês vão lá para a página 42, onde o livro vai indicar uma série de impactos. O primeiro impacto que eu quero comentar com vocês, a gente já mencionou, são sobre as águas, ou seja, a contaminação dessas águas.
E essa contaminação acontece em todas as escalas possíveis. Porém, eu vou destacar a agricultura como sendo uma forma de contaminação de água em grandíssima escala. E como é que a agricultura vai contaminar a água, professor? Da seguinte forma, essa agricultura, como eu já tinha mencionado para vocês, esse modelo depende, o modelo da macroagricultura ou do agronegócio depende de venenos, a utilização de venenos, fungicidas, pesticidas e etc. Esses venenos são colocados nas plantas ou no solo. Entretanto, com a água da chuva, ele segue o caminho em direção ao lençol freático, contaminando o lençol freático que está em direção ao rio maior ou até mesmo ao oceano. Então esse lençol freático acaba contaminando também, por tabela, esse rio oceano, fazendo com que a gente tenha uma cadeia gigantesca de água contaminada. Essa água é imprópria para consumo. Além de tudo isso, a agricultura oferece ao sistema da água elementos químicos que são cancerígenos. Então a gente precisa ficar bem atento que esse modelo é um modelo que também diz respeito à contaminação da água. Além desse modelo de agricultura, tem o nosso próprio modelo urbanístico, urbano. Esse modelo urbano é um modelo de moradia, onde desde a década de 60, 70, algumas moradias colocavam muito próximo ao lençol freático fossas sépticas, essas fossas que a gente constrói em prédios e em casas. E esse sistema de fossa também acaba impactando no lençol freático, causando aí alguns riscos à saúde e também à diversidade. Porque, por exemplo, se ele está se encaminhando para o rio, toda a diversidade daquele rio vai ser impactada por esses nutrientes que estão chegando até lá. Além da contaminação de água, a gente precisa destacar outro problema em relação à questão urbana, que são as inundações. Esse tema é um tema muito recorrente nesse período aqui no Nordeste que a gente está vivendo, que é o período de chuvas. Então, esse período de chuvas coloca como pauta de discussão as inundações e que vocês vão também observar isso aqui na página 44, onde tem passagem do Katrina e inundações em Nova Orleans. Nova Orleans, para quem não sabe, Estados Unidos. E aí a gente observa como um retrato de impacto ambiental as inundações. Mas, professor, inundação vem da chuva, chuva é uma coisa natural, a gente não tem nada a ver com isso, certo? Não, errado. O nosso movimento urbano de não ter lugar para escoagem da água faz com que a gente tenha vários pontos de alagamento. Há pessoas que dizem Recife abaixo do nível do mar, por isso alaga. Está certo? Não, está errado. Recife abaixo do nível da maré mais alta, ou seja, quando a maré do rio chega no seu pico, Recife apresenta alguns pontos de inundação. Mas isso poderia ser facilmente resolvido se a gente tivesse um modelo urbano onde essa água tivesse lugar para escoar. Então a gente tem aí um problema causado por uma série de impactos. Ok? Eu destaquei 2 impactos para vocês, destaquei também a importância da conservação, tá bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre um outro grande impacto, que é os impactos causados ao clima. Como atividade eu quero deixar a página 46 para vocês. Além disso, peço a atualização do caderno de atividades do capítulo 5, tá bem? E depois a gente comenta as dúvidas nas nossas aulas online. Pessoal do 8º, no mais é isso. Espero que vocês se cuidem. Abraço!